Por que a gente tem que prestar atenção nos detalhes? Tem muitas coisas muito mais importantes para a gente ater, né? Por que a gente tem que pensar nisso? O Rabino Moses, ele tem uma resposta interessante. Um rapaz uma vez perguntou para ele: por que o judaísmo se preocupa tanto com detalhe? Assim, tipo, qual a quantidade de maçã que a gente tem que comer? O que a gente tem que falar quando a gente acorda, né? Até para amarrar o sapato, né? E o que a gente diz quando sai do banheiro. São coisas assim, parece um monte de besteiroca, né? Ele deu uma resposta interessante que eu gostei. Quando a gente envia o e-mail, né, a gente tem que colocar um ponto e um arroba. E o e-mail, ele não sai da caixa se não tiver o ponto e nem o arroba, né? E a gente percebe que isso parece ridículo, né? Um ponto fazer tanta diferença, mas é assim que funciona. Então, no judaísmo também, esses pequenos detalhes são os pontos que eles causam um efeito espiritual grande, entendeu? A gente precisa estudar para entender isso. Assim como o cara que estuda a internet, ele sabe que aquele ponto representa muito mais do que só o ponto que a gente vê, né? Essa paraxá se chama Eitró. E é engraçado que o nome da paraxá é de um cara que ele era um idólatra, um midianita, era o rei dos idólatras, né? Assim, era o chefe midianita espiritual, né? E o que tem o Itró de especial, né? É que ele conseguiu mudar a si próprio. Quer dizer, quando ele viu os milagres que aconteceram com o povo judeu, ele era o sogro de Moshe, né? E ele percebeu que tinha algo de especial com esse povo, né? Essas coisas que aconteceram com o povo judeu na saída do Egito, do próprio Egito, ele mudaram ele, né? Ou seja, o cara pode ser o que for, mas ele consegue se mudar. E ele que sugeriu ao Moshe uma coisa interessante. O Moshe, ele jogava todos e tudo, o tempo todo, e ele estava se sobrecarregando. Então ele decidiu que, falou para o Moshe: olha só, Moshe, você tem que distribuir essa coisa entre juízes, você tem que criar juízes, explicar para eles, né, a Torá, e esses juízes vão julgar. Então 1000 julgam 100 julgam 10, e 10 julgam 50, 50 julgam 10, então assim por diante, né? E isso fez com que o próprio Moshe ouvisse ele e conseguisse só decidir coisas grandes, né? Tem uma coisa que está escrito em Pirkei Avot, que um juiz tem que saber se colocar no outro, e não é todo mundo que se sabe, né? Que a gente tem dificuldade de fazer isso. E a outra coisa é que para um juiz também não pode se corromper, e a gente sabe aqui que é bem diferente a história que a gente está vendo, pelo menos aqui no Brasil e em muitos lugares do mundo, né? Então, para você ver a dificuldade. Essa paraxá, ela fala também do recebimento da Torá, né? Dos 10 mandamentos, né? No Monte Sinai. O que o Monte Sinai tem de tanto especial? O Monte Sinai, para vocês terem uma ideia, era um monte baixo. E nos explica uma coisa interessante, que é a humildade. Quer dizer, podia ser um monte alto e tudo, não, mas foi um monte baixo. Também não é igual uma planície, mas é um monte, é algo importante, mas que nos explica que a gente também, por mais que a gente tenha conhecimento da Torá, ou estude ela e tudo, a gente não tem que ficar se achando nada, entendeu? É para isso que a gente veio aqui, também para cumprir o nosso papel e aprender, entendeu? E elevar as coisas divinas que estão aqui na Terra, né? A outra coisa que é interessante é que a gente não recebeu em nenhum palácio, não recebeu em nenhuma cidade, a gente recebeu no deserto. E o deserto não tem dono. Também tem uma mensagem legal que não é só para sábios, né? Só para estudiosos, a Torá é para todo mundo. Quer dizer, a gente ouvindo e tentando fazer essas pequenas coisas fazem muita diferença para Deus, entendeu? Sobre os 10 mandamentos tem uma coisa interessante, que são os 5 primeiros são a relação entre homem e Deus. E os 5 últimos são a relação entre homem e homem. Homem e mulher, né, entre as pessoas. Agora, honrar o pai e a mãe, que é o 5º, ele está na parte da relação entre homem e Deus. Como é que pode, né? Se a gente está falando honrar o pai e a mãe, é uma coisa aqui terrena, né? E o que isso tem a ver com a coisa divina? É que quando você honra o pai e a mãe, você está honrando da onde você veio, a tua origem, né? Você não foi criado do nada, né? E essa forma de pensar nos muda para a gente saber que a gente tem uma origem, a gente revive isso
A gente sabe de onde veio e a gente também respeita, né, o Criador que criou a criatura, né, que é o próprio Deus. Então, por isso que ele tá nesse lado, né? Então, que a gente possa ter essas pequenas coisas na nossa mente, né, aprender, né, entre aspas, que são realmente importantes e que fazem a diferença para a gente se tornar o que a gente é, o que a gente deve ser. É difícil, mas não significa que a gente não tem que tentar, que não tem que se esforçar. Então, esse pequeno passo é sim um ponto, mas sem ele a mensagem não chega onde tem que chegar. Tá bom? Tudo de bom para vocês, uma boa semana, só alegrias, curtindo com a família. Beijo!